Pra recomeçar, quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Coragem é o que Ele está dizendo para nós neste início de semana, neste dia que Ele mesmo nos preparou. Paz e alegria para você, minha irmã, meu irmão, querido devoto do Divino Pai Eterno. Estamos iniciando mais um programa Pai Passa na Frente, pedindo que as bênçãos do Divino Pai Eterno cheguem à sua casa, cheguem ao seu coração e encha a sua vida de muita alegria, de muita coragem e de muitas coisas boas. É isso que nós desejamos nesse início de semana, né, Caísa? Isso mesmo, para todos que acompanham e se colocam em oração conosco aqui no Pai Passa na Frente. Muita coragem, muita certeza da presença do Pai na sua vida e, claro, acreditando sempre que esse Pai que é tão maravilhoso cuida em cada detalhe da nossa vida e de nós, está sempre pertinho da gente, não é, Marcos? Verdade, Ele cuida de nós, nos chama, nos toma pela mão para que nós sigamos sempre felizes, né, Demerval? Felicidade é o que nós almejamos, né? Uma semana com toda paz, com todo bem, do alto, para nós, para você que está em casa, né? Amém. E que nós sigamos também cantando essa beleza e essa bondade do Pai Eterno, né, Davidson? Sim, sim. Então, nós iniciamos mais um programa nesta semana em que nós damos continuidade aos dons do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre o sexto dom, o dom da piedade. Já falamos sobre sabedoria, sobre conselho, sobre ciência, sobre fortaleza e hoje vamos falar sobre a piedade. Então, que o Espírito nos cumule neste dia, especialmente com este dom, planificando também aqueles que Ele já nos capacitou. E cada vez mais, quando nós nos aproximamos do Pai de coração aberto e pedimos que Ele nos mande o Seu Espírito, que o Espírito faça morada em nosso coração, Ele nos ouve. Então eu convido você desde já também a participar do nosso programa, deixar a sua mensagem, a sua intenção, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, no Facebook da TV Pai Eterno, também no nosso Instagram, @TV Pai Eterno, que nós vamos rezar por você no decorrer do programa de hoje. Então, que nós sigamos sempre com alegria, com os dons do Espírito e pedindo sempre que Ele venha até nós. O Evangelho nos diz: pedi e recebereis. Portanto, não tenhamos medo de pedir, especialmente o Espírito Santo, porque Ele vem até nós. Então, que neste dia que Ele preparou para nós, nós tenhamos esta capacidade e esta coragem de pedir. Pedir o Espírito Santo é uma atitude de gente corajosa. E você, devoto, devota, é corajoso? Porque quando nós pedimos algo, nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa pequenez. O autossuficiente, ele não pede nada. E nós somos limitados e necessitados da graça de Deus, dos dons do seu Espírito. Então, nesta semana, no início desta nova semana, neste dia 14 de outubro, peçamos que o Espírito nos dê os dons necessários para que a nossa vida seja uma vida feliz e para que nós possamos corresponder sempre à vontade do Pai. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E é reconhecendo a nossa necessidade desse Deus maravilhoso, da força e da graça do seu Espírito Santo, que eu convido você já a pegar a palavra de Deus. Sim, já vai pegando a palavra de Deus para acompanhar e meditar. Hoje, a passagem que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos 8, versículos de 14 a 17. Mas olhe para toda a sua história, olhe para a sua vida, olhe para a sua semana que está só começando e perceba a grande necessidade que você tem da graça e da força do Espírito Santo de Deus. Eu agora aqui eu reconheço toda a minha necessidade do Espírito Santo. Senhor, sem a tua força, sem a unção do teu Espírito Santo, eu sou incapaz de compreender a tua voz para a minha vida através dessa palavra de hoje. E você, aonde você estiver rezando conosco, você também pode dizer isso. Eu reconheço, Senhor, a minha necessidade do teu Espírito Santo em tudo na minha vida, mas principalmente para acolher a tua palavra, para deixar que a tua palavra caia no meu coração e dê frutos 100 por 1. Eu reconheço a minha necessidade do teu Espírito, Senhor, para também reconhecer a grandeza da tua presença na minha vida. E feita essa oração, reconhecendo a necessidade do Espírito Santo de Deus, pode ter a certeza, Ele já está envolvendo a sua vida e a sua história com uma graça especial. Talvez você se sinta incapaz de tantas coisas, principalmente de ouvir a voz de Deus. Mas agora a força e a graça do Espírito Santo te capacita a isso. Então não duvide. Não duvide que o Senhor vai falar ao seu coração. E hoje, através dessa passagem lindíssima, que diz assim: de fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravos para, de novo, estarem no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra forte e que chama a nossa atenção para não vivermos a nossa vida de qualquer jeito, né, Marcos? Verdade. E não sei se a palavra chega no coração de vocês como ela chega no meu. É claro que a palavra chega no coração de cada um de uma forma diferente. Mas quando eu ouço essa palavra da carta aos Romanos, ela me dá uma tranquilidade tão grande e uma certeza de sermos realmente filhos de Deus, que é isso que nós acabamos de ouvir.
E por que ouvir esta proclamação de que nós somos filhos de Deus no dia em que a gente reflete sobre o dom da piedade? O que significa, então, ter piedade, ser piedoso, que às vezes é uma palavra que a gente usa cotidianamente, né? Fulano é tão piedoso, cicrano é tão piedoso, e não nos damos conta do que realmente é ter piedade e ser piedoso. E acredito que esta palavra, e principalmente o versículo 14, o primeiro que nós ouvimos, nos diz muito do que é o dom da piedade. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que beleza. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso por um dom que o Espírito nos garante, por um dom que o Espírito nos concede. E o Papa Francisco, quando ele fala sobre o dom da piedade na catequese, sobre a piedade, ele até explica que não se trata, quando nós pensamos a piedade, não se trata de ser um piedoso nesse sentido que a gente chama comumente, de alguém que é compassivo, que olha para o outro e tem compaixão dele. Para isso já existe a compaixão. E também não é o piedoso que apenas se manifesta ou que está ligado a atos exteriores, poderíamos dizer, de piedade, a pessoa que reza muito, ou a pessoa que se expressa muito na oração. Não é. E a gente não desqualifica a pessoa que é piedosa na oração, na prática popular por isso. Mas o dom da piedade indica, de fato, a nossa pertença a Deus e a nossa ligação profunda com Ele. É a relação de pai e filho. É a relação nós de filhos amados com o Pai eterno. E a relação que nós estabelecemos com Ele. Por isso que na missa nós pedimos: Senhor, tende piedade de nós. Nós só pedimos piedade porque é o Pai que nos garante, que nos dá, que tem piedade de nós. E veja que bonito que o Papa Francisco nos ensina. Quando o Espírito Santo nos faz perceber a presença do Senhor e todo o seu amor por nós, aquece-nos o coração e nos move quase naturalmente a oração e a celebração. Piedade, então, é sinônimo de autêntico espírito religioso, de intimidade filial com Deus, daquela capacidade de rezar a Ele com amor e simplicidade que é própria das pessoas humildes de coração. É quando nós reconhecemos que Deus é Pai, e um Pai amoroso, um Pai bondoso, e que nós, como filhos, nos abandonamos em suas mãos. Olha que bonito, isso é ter piedade e é sentir esse gesto do Pai por nós o tempo todo. E nós só podemos fazer isso porque o Espírito nos ajuda, né? Que nós somos filhos, não é isso que diz aqui a leitura que nós ouvimos e que você em casa está aí com a Bíblia na mão? Retome aí a sua leitura, Romanos 8, no versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então é uma preciosidade muito grande nós pensarmos no quão bom Deus é para conosco, que além de nos criar, de nos enviar o seu Filho, Jesus Cristo, de nos dar o Espírito Santo como advogado e como consolador, Ele ainda nos assume como herdeiros, filhos e herdeiros. Então é um dom, é uma graça muito grande, não é, Demerval? É uma graça infinita, na verdade. Não há medida. Verdade. A piedade, da forma como ela é colocada para nós, como dom, né? O dom da piedade, tem a ver intimamente com a fé. Na verdade, é a sequência da fé.
é a maneira como nós nos envolvemos com Deus, ou seja, o jeito como nós nos relacionamos com Deus e que manifesta a Deus a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa consideração. Inclusive, a raiz da palavra piedade vai de encontro com isso, com a consideração. Quando a gente diz, Senhor, tende piedade de nós estamos pedindo para Deus, Senhor, tende consideração para conosco, para com a nossa situação e tudo mais. E como o dom da piedade que Deus coloca na nossa vida, nós então temos consideração pelas coisas de Deus. É a forma como nós permanecemos na fé. Há um momento em que nós assumimos a fé. Então, cremos, Senhor, mas aumentai em mim a fé. Esse desejo de ver a fé crescendo, aliás, mais do que um desejo, é uma necessidade, tem a ver com a piedade. Ou seja, nós tememos que a fé que hoje nós professamos, se não cuidarmos, tenderá a cair, a diminuir. E então buscamos meios para permanecer na fé. Permanecer na fé é a piedade. É a maneira como nós nos relacionamos com Deus, é a raiz, a piedade, o dom da piedade é a raiz de toda a espiritualidade, qualquer espiritualidade. Apresenta uma espiritualidade, qualquer que seja, redentorista, carmelita, da renovação carismática, do cursilho de cristandade, apresente uma espiritualidade e a raiz dela vai estar a piedade, ou seja, a forma como nós lidamos com Deus, o jeito como nós nos relacionamos com Deus. Aqui mesmo na palavra, nós vemos expressa a maneira como São Paulo se relaciona com Deus. Ele diz que o Espírito move a ele e a nós em direção a Deus como Pai, mas não só Pai, como Abba, que significa o quê? Papaizinho. Então vejam bem, nós aqui na TV Pai Eterno temos o jeito de nos relacionarmos com Ele, Deus, Pai, né, como o Divino Pai Eterno. Na medida em que nós vamos aumentando a nossa intimidade com o Divino Pai Eterno, nós vamos então buscando uma maneira mais próxima de nos referirmos a Ele. E essa maneira próxima vai ter que chegar a um ponto, um grau de intimidade tal que permite a nós, já íntimos de Deus, Pai, chamá-lo de papaizinho. Já estamos tão próximos de Deus, tão apegados a Ele, tão envolvidos pela presença dEle, que Deus é para nós não só como diz aqui um amigo, ninguém se refere a Deus como dulcíssimo progenitor. Não é? Verdade. Como é que a gente se refere ao Pai? Como Pai, Paizinho, Papaizinho, Abba, que é a tradução literal para o nosso português de papaizinho. Então, o que significa esse jeito de nos relacionarmos com Deus? É um jeito respeitoso, não é de qualquer jeito. E isso é a piedade. É a forma como nós vamos nos observando próximos a Deus e na medida em que nos aproximamos dele, vamos tomando mais liberdade, mas uma liberdade respeitosa. Não é um escracho, não é uma libertinagem, vamos dizer assim, de forma alguma. Então, tudo aquilo que se refere à maneira como nós nos relacionamos a Deus e as suas coisas, as coisas do alto, são promovidas pelo dom da piedade, pelo jeito como nós encaramos as coisas do alto, a pessoa divina na nossa vida, esse respeito, esse desejo de ver engrandecido a Deus, as coisas de Deus. Tudo isso tem a ver com o dom da piedade. Vejam que nós desejamos isso, é verdade, mas esse desejo brota do dom que vem de Deus. Então, é graça de Deus.
Até para agradarmos a Deus, precisamos do dom de Deus. E esse dom da piedade manifesta a nossa condição de filhos, mas de uma maneira tão respeitosa, de uma maneira tão profunda e tão, ao mesmo tempo, elevada, que permite que nós nos sintamos íntimos de Deus, próximos a Deus, ao ponto de entendermos a Deus como perenemente presente na nossa vida. Uma certa feita, nosso Senhor determinou que nós permanecêssemos nele, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E o permanecer que Jesus determina ali, naquela frase, é para nós, a execução dessa ordem dele, é para nós o dom da piedade. E a consequência de cultivarmos em nós este dom é a permanência de Cristo em nossa vida. Eu permaneço em Cristo, como fruto disso, Ele permanece em mim. Então, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, isso tudo é fruto da piedade. Piedade, portanto, não é pietismo, né? Não é... uma vez o Papa falou sobre isso, inclusive. Não é você ficar com a cabecinha torta, fingindo que é santinho. Não é isso. Não é? Piedade é, na verdade, reconhecer a santidade de Deus diante de nós e nos espantarmos com essa santidade, mas ao mesmo tempo não nos assustarmos com ela e nos aproximarmos para vermos aquela graça acontecer também na nossa vida, né? Então, vejam o que seria de nós se não fossem os dons do Espírito em nossas vidas, né? E a piedade é para nós uma graça imensa. Eu fico imaginando como eu era antes de cultivar em mim os dons do Espírito. Meu Deus do céu, o que seria de mim hoje em dia? Se eu voltasse àquele estágio anterior, eu preferia a morte, sério. Porque não tem como você experimentar uma graça como essa, um dom de Deus na sua vida, e depois você querer chafurdar naquela lama antiga, não é? Que a gente costumava ficar, não é? É óbvio que ainda não estamos perfeitos, é evidente que não. Tanto é, a prova maior disso é que estamos ainda sobre essa terra. Eu acho que na hora em que nós estamos prontos, imediatamente Deus nos leva, porque senão corre o risco de nós nos perdermos, né? Então, se ainda permanecemos aqui, é porque ainda não estamos prontos, mas não é possível para nós pensarmos em voltar àquela situação anterior, né? Então, essa intimidade com Deus, essa forma de nos relacionarmos com Deus, tem a ver com a piedade, com o dom da piedade, com a espiritualidade que promove em nós uma intimidade com Deus. E eu acho interessante, Demerval, pensar na piedade e pensar nessa relação, né, nessa intimidade, nessa entrega que nós fazemos ao Pai, é que geralmente no nosso cotidiano essa não costuma ser uma atitude que nós temos para com o Pai. A nossa relação, é claro que há exceções, mas geralmente os filhos são mais ligados às mães, né? O pai, a figura do pai nos mostra um pouco mais de autoridade, de reserva, um pouco mais de limitação. E aqui a leitura, né, e a experiência de fé que o apóstolo quer nos comunicar é de nos mostrar que assim como nós nos dirigimos à nossa mãe, nós devemos também nos dirigir ao Pai, chama Abá, papaizinho, e sentir esse real conforto que o Pai nos oferece, né? E essa entrega que nós podemos ter ao Pai. E tem um versículo também, Caísa, que eu acho muito forte, profundo, para nos ajudar a pensar nessa relação, que é o 16. É o próprio Espírito, por isso um dom, Deus nos dá, que nos une, que se une ao nosso espírito para testemunhar que nós somos filhos de Deus.
E é justamente esse Espírito Santo que vem em auxílio à nossa fraqueza, às nossas incapacidades. Deus, ele é tão amoroso e tão cheio de misericórdia, de amor por nós, que Deus, ele conhece tudo. E percebendo essa nossa fraqueza, essa nossa incapacidade de viver essa intimidade, Ele nos dá a graça deste dom, de reconhecê-lo como Pai, de poder chamá-lo de papaizinho em tantas situações de nossa vida, em todas, para podermos enfrentar a vida de uma forma diferente. E olha aí para as situações da sua vida, porque enquanto o Demerval ia falando, eu ia pensando em tantas situações da minha vida e pensando, Senhor, como é bom poder chamá-lo de Pai, como é bom poder, em uma situação difícil, dizer, Pai, tem piedade de mim, olha a minha situação, olha como eu estou, somente a Tua graça pode ser a minha força. Isso não é bom? Quando você está lá no desemprego, enfim, eu não sei o que você está vivendo, mas tantas situações difíceis, não é maravilhoso poder falar, papaizinho, me socorre, vem ser a minha força, vem em auxílio a toda a situação difícil que eu estou vivendo. E aí Deus vai nos revelando através de tudo que vamos vivendo a partir daquele momento que Ele está conosco. Até pelo fato do nosso coração ir se acalmando. Então, não canse de pedir esse dom para a sua vida. Enquanto vocês iam falando, eu ia pensando assim, uma criancinha, quando ela é uma criancinha mesmo, a relação dela com o pai, que ela não tem aquela diferenciação ainda de pai e mãe, mas ela sai correndo, se joga nos braços do pai, ela tá lá em cima e o pai fala, vem filha, e ela se joga com toda a confiança. Eu fico imaginando a nossa relação com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Precisa ser uma relação assim, de grande confiança. Mas como o Demerval disse, nós não estamos prontos, então é algo a ser cultivado em nós. Por isso o dom da piedade, poder chamar Deus de Pai, poder ser íntimo dEle e ser o que somos diante dEle, não ter medo disso, e aí fazer toda a diferença na nossa vida. Porque quando nós nos reconhecemos e nos vemos como filhos de Deus, nos olhamos como filhos e queremos viver essa dignidade de filhos de Deus, aí nós vamos conseguindo romper com todo medo, nós vamos conseguindo romper com toda preocupação exagerada, né, Demerval, que nós estávamos até falando antes, e isso não pode acontecer. Nós vamos podendo lutar contra todas essas coisas e perceber que Deus é o nosso auxílio, Ele é o nosso Pai. Então, para que tanto medo? Para que tanta preocupação? Nós vamos enfrentando a vida de uma forma diferente. Então, eu acho de grande necessidade nós cultivarmos esse dom em nossa vida para podermos reconhecer, não só em nós, mas daí também a partir de nós reconhecer a grandeza de Deus na vida do irmão, e aí poder viver tantas situações que hoje o mundo precisa, que é o respeito, poder olhar o outro e perceber que ele tem dignidade assim como eu, que ele merece ser valorizado. E aí todas as nossas atitudes, elas vão sendo diferenciadas, elas vão sendo diferentes e contribuindo para que o mundo se torne um mundo melhor. Deixa eu dar um exemplo sobre como se manifesta esse respeito pelas coisas de Deus. Em Trindade, ainda há o hábito salutar de se fazer o sinal da cruz quando se passa diante da igreja, ou quando se passa diante do cemitério, que é uma terra santa, né? Um adro santo. Então, tudo aquilo que se refere às coisas da igreja, às coisas de Deus, nós temos uma reverência, um respeito. Então, nós estamos diante de uma imagem do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora, de algum santo. Qual é a tendência? Nós fazemos o sinal da cruz. O padre dá uma bênção numa celebração ou fora da celebração, pouco importa. Na medida em que ele vai dando a bênção, nós vamos nos persignando, né? A Santa Igreja tem umas palavras assim compridas, né? Mas que até por esse jeito de falar manifesta respeito, manifesta consideração, né? E a gente vai se adequando a isso. Quer dizer, antes de nós iniciarmos o programa,
agora há pouco eu fiquei observando meu irmão se recolheu aqui no interior dele e se encontrou com Deus. O que significa isso? O respeito que ele tem para com aquilo que Deus iria manifestar e está manifestando agora, neste programa, por conta de tudo aquilo que ele reservou. Ou seja, é o jeito como nós expressamos a nossa intimidade com Deus. O sinal da cruz, o respeito pelas imagens, a forma como nós lidamos com a palavra de Deus em nossa casa, né? Não só como um livro qualquer, mas como a própria palavra de Deus, o próprio Deus. Né? Então, tudo isso tem a ver com essa manifestação do sagrado em nossa vida e a resposta nossa a essa própria manifestação de Deus. E é interessante a gente pensar a partir dessas realidades, e eu trago aqui mais um versículo bíblico. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda em diversos momentos a fazer a experiência do Espírito, a experiência de Deus, e nós ouvimos a carta aos Romanos, e na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Exercite-se na piedade. Depois de tudo o que nós falamos, exercite-se na piedade. Porque o exercício físico para pouco serve, mas a piedade é útil para tudo. É útil para tudo, pois traz consigo a promessa da vida presente e da vida futura. Então, cultivemos a piedade. Isso daqui só não pode servir de pretexto para as pessoas que não gostam de praticar exercício físico, né? Né, fisioterapeuta? É verdade. Só não pode servir para esse pretexto. Mas, e eu mesmo tenho que me policiar bastante nisso. Mas o exercício da piedade, essa entrega total, essa entrega perene a Deus o tempo todo. Então, cultivemos isso. Minha irmã, meu irmão, diante da tribulação que você possa estar passando neste momento, abandone-se, se entregue, confie, espere. Isso é ter piedade. Então, cultive, dê razões à sua piedade, dê motivos para viver de forma piedosa, não de forma simplesmente e puramente pietista, mas viver de forma piedosa, confiante de que o Pai nos olha o tempo todo e de que nós somos dele. Tudo é do Pai, nós somos do Pai, e por isso que nós clamamos sempre, para que Ele passe na frente e nos ajude em todas as nossas necessidades, hoje e sempre. Amém. Amém. E agora, após a nossa reflexão da Palavra de Deus, do tema de hoje, nós vamos, com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, acompanhar um pouco da movimentação do fim de semana na igreja, do fim de semana do Santo Padre. Um fim de semana muito especial para todos nós, especialmente os brasileiros, com a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Irmã Dulce é santa. A celebração litúrgica com o rito da canonização reuniu ontem de manhã cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro. Com o Anjo Bom da Bahia foram canonizados também João Henrique Neumann, Josefina Vanini, Maria Teresa Quiramel e Margarita Baes. Na homilia da Santa Missa, o Papa comentou o Evangelho de ontem, o 28º domingo do Tempo Comum, que narra a cura de 12 leprosos. A tua fé te salvou. Esse é o ponto de chegada do Evangelho que mostra o caminho da fé. Nesse percurso, afirmou o Papa, vemos 3 etapas cumpridas pelos leprosos curados, que invocam, caminham e agradecem. Primeiro, invocar. Assim como hoje os leprosos sofrem, além pela doença em si, pela exclusão social. No tempo de Jesus eram considerados impuros e, como tais, deviam estar isolados, separados. Eles invocam Jesus gritando e o Senhor ouve o grito de quem está abandonado. Também nós, todos nós, necessitamos de cura, como aqueles leprosos. Precisamos ser curados
da pouca confiança em nós mesmos, na vida, no futuro, curados de muitos medos, dos vícios de que somos escravos, de tantos fechamentos, dependências e apegos, ao jogo, ao dinheiro, à televisão, ao celular, à opinião dos outros. O Senhor liberta e cura o coração, se o invocarmos. A fé cresce assim, prosseguiu o Papa, com a invocação confiante. Invoquemos diariamente com confiança o nome de Jesus, Deus salva. A oração é a porta da fé. A oração é o remédio do coração. Caminhar é a segunda etapa. Os leprosos são curados não quando estão diante de Jesus, mas depois, enquanto caminham. É no caminho da vida que a pessoa é purificada, um caminho frequentemente a subir, porque leva para o alto. A fé requer um caminho, uma saída, faz milagres se sairmos das nossas cômodas certezas, se deixarmos os nossos portos serenos, os nossos ninhos confortáveis. Outro aspecto ressaltado pelo Papa foi o plural dos verbos. A fé é caminhar juntos, jamais sozinhos. Agradecer é a última etapa. O leproso curado, Jesus diz: a tua fé te salvou. Isso diz-nos que o ponto de chegada não é a saúde, não é o bem-estar, mas o encontro com Jesus. O ponto culminante do caminho de fé é viver dando graças. E o Papa questionou: nós que temos fé, vivemos os dias como um peso a suportar ou como um louvor a oferecer? Ficamos centrados em nós mesmos à espera de pedir a próxima graça ou encontramos a nossa alegria em dar graças? Agradecer não é questão de cortesia, de etiqueta, mas questão de fé. Dizer obrigado, Senhor, ao acordar durante o dia, antes de deitar, é antídoto ao envelhecimento do coração. O motivo pelo qual agradecer são os novos santos que caminharam na fé e agora invocamos como intercessores, disse Francisco. E antes de concluir a cerimônia de canonização, o Papa rezou com os fiéis a oração mariana do Ângelus e fez 2 apelos, ao Oriente Médio e ao Equador. O meu pensamento, disse, vai mais uma vez ao Oriente Médio, em especial a amada e martirizada Síria, de onde chegam novamente dramáticas notícias sobre a sorte das populações do Nordeste do país, obrigadas a abandonar as próprias casas por causa de ações militares, e entre essas, muitas famílias cristãs. A todos os envolvidos e à comunidade internacional, disse Francisco, renova o apelo a se empenhar com sinceridade, honestidade e transparência no caminho do diálogo para buscar soluções eficazes. Quanto ao Equador, o pontífice mencionou que acompanha com preocupação o que está acontecendo no país nas últimas semanas. Não só ele, mas todos os membros do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, de modo especial os equatorianos. Francisco confia o Equador à oração comum e à intercessão dos novos santos e se une à dor pelos mortos, feridos e desaparecidos. Encorajo, disse, a buscar a paz social com especial atenção às populações mais vulneráveis, aos pobres e aos direitos humanos. Mais um apelo de Francisco. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei José, por nos trazer as notícias do Santo Padre. Um fim de semana de muita alegria, canonização de 5 novos santos, incluindo Santa Dulce dos Pobres, e a nossa unidade, proximidade ao Santo Padre, rezando pelas suas intenções, rezando com ele pelo Equador, rezando pelo Sínodo da Amazônia e tudo aquilo que ele traz em seu coração. E assim como nós rezamos pelo Santo Padre, nós rezamos por você, devoto, devota, telespectador, que deixou a sua mensagem nas nossas redes sociais, no Facebook da TV Pai Eterno, também no Instagram da TV Pai Eterno. E aqui no nosso Instagram, no post do programa de hoje, a Milena Queiroz pede pela sua saúde. Ela diz que tem umas dores fortes na cabeça e pede, então, a oração por ela, Milena de Pernambuco.
A Pati Silva pede oração também pela sua saúde de sua filha Ana Júlia, de todos os seus familiares. Pede que o Pai passe na frente, que livre de toda a enfermidade e que todos os doentes recebam a cura em nome do Senhor Jesus. A Mônica Pereira Neto também pede pela saúde de sua mãe Maria do Nascimento Pereira, por toda a família. A Maria José de Souza Freitas pede pela sua saúde, de sua família e de Valdec. A Janaína Raposo pede pela sua família. A Irani Ferreira pede que o Pai Eterno passe na frente das necessidades dos seus filhos Frederico, Fernanda, Leonardo e Ludmila. E pede que o Divino Pai Eterno tenha piedade de nós, né? O dom que nós estamos meditando. E que, de fato, Irani, ele tenha piedade de nós. Nós rezamos junto com a Patrícia Clemente Silva, que pede: meu Divino Pai Eterno, obrigado por tudo. Quero pedir oração pela saúde de minha mãe Zaira e todos os meus familiares. E nós rezamos nas suas intenções, Patrícia. Assim como também rezamos pela Sônia Maria, que pede que Deus abençoe a sua família sempre e que permita que a sua mãe volte a enxergar. Assim como nós rezamos por esses nossos irmãos, eu rezo também pelo amigo Emerson Tomás Nascimento, que está lá no Espírito Santo, e também pela Rosânia, que deixou o pedido de oração pelo seu pai Josias, ela é lá de Cariacica, no Espírito Santo. Vamos ver também as nossas intenções no nosso Facebook da TV Pai Eterno. Todos são muito bem-vindos. Você que deixa a sua intenção, reza conosco, seja pelo Instagram, como o Marcos já apresentou algumas intenções, como também no Facebook, TV Pai Eterno. Você reza conosco e confia nesse cuidado desse Deus que é Pai, tão amoroso e cheio de misericórdia e de bondade. E claro que eu estou em oração com a Marina Brito, ela que está pedindo por toda a família, em especial pelos filhos, a Kelly e o Flávio e também a Tamires. Coloco toda a sua família na presença de Deus, tá bom, Marina? E vamos seguindo com fé, muita fé. A Silvana também está aqui pedindo cura de toda enfermidade, suplicando a proteção aí de Deus para a saúde do seu pai José. E ela diz aqui: confio no cuidado e na bênção do Pai Eterno. Silvana, que Deus abençoe, e eu tenho certeza, Ele está acolhendo cada intenção que você traz no coração, tá bom? A Ildete Brito também rezando conosco, pedindo por toda a sua família. E ela diz aqui: obrigada por proteger minha visão e para eu continuar fazendo o meu tratamento. Vamos colocar tudo na presença de Deus, não é, Ildete? Confiar que Ele sempre está à frente das nossas necessidades. Também rezo junto com a Cleide. A Cleide diz assim: eu moro em Teresina, no Piauí, e agradeço o nosso amado Divino Pai Eterno por essa abençoada TV. E também agradeço demais ao meu esposo por ter me apresentado o programa Pai Passa na Frente. É uma bênção. Reflito a minha vida rezando com vocês e aprendo muitas coisas. Que Deus continue os abençoando e dando força à minha família. Cleide, é uma imensa alegria saber que você está rezando conosco, tá bom? Deus continue te abençoando muito e tenha certeza, sim, aonde o Pai passa, nada embaraça. Ela reza e começa a sua intenção, seu pedido, rezando assim, viu, Marcos? Amém, que ótimo. Então, muita bênção para você, Cleide, para a sua família, para todos os devotos que nós rezamos, né, aqui, que nós mencionamos neste momento do nosso programa. O Padre Robson de Oliveira foi um dos convidados para celebrar na festa paroquial de Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges aqui em Goiânia, Goiás. A igreja ficou lotada de fiéis para a missa que teve a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Confira na reportagem do Wilker Oliveira. Este já é o 7º ano que a Dona Marta participa da festa na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges em Goiânia. Para ela, nada é maior que o amor da Mãe de Jesus. Eu fiz um propósito de não faltar nenhum dia, e cada dia que eu venho, me sinto melhor, me sinto mais feliz.
com cada homilia eu aprendo mais. Na última sexta-feira, a missa que marcou o 7º dia da festa na paróquia foi celebrada pelo padre Robson de Oliveira, que entrou na igreja carregando a imagem do Divino Pai Eterno num gesto de amor e devoção. Segundo o padre Robson, celebrar a Santa Missa nessa paróquia é mais que especial. Uma alegria muito grande, é uma paróquia que eu já conheço desde o tempo de seminarista. Eu faço uma memória muito forte aqui de um grande e do coração mesmo, um amigo meu do coração que faleceu, padre Cleibe França Ribeiro. Ele é da Ordem dos Sagrados Estigmas, né, da Congregação dos Sagrados Estigmas, e fez teologia comigo, foi padre durante alguns anos, foi formador, trabalhou aqui nessa paróquia durante seu tempo de seminário, enquanto nós éramos estudantes ainda, e eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo. Fiquei sabendo que a paróquia sofreu uma mudança belíssima, a igreja principalmente com uma reestruturação, e eu fico muito feliz de estar aqui celebrando Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. Em um dos momentos mais emocionantes da missa, as imagens das duas padroeiras foram carregadas em um andor, para que todos os devotos pudessem ter um contato maior com elas. A igreja ficou lotada de fiéis que vieram participar da celebração. A festa, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e a Santa Edviges, dura 12 dias, tempo em que os devotos são convidados a pedirem ainda mais a intercessão e o amor que só Nossa Senhora pode dar. O tema desta celebração coloca em oração, entre outras coisas, os agentes políticos, personagens importantes na vida de toda a comunidade. O político cuida da polis, da população, das pessoas. Essa é a missão do político. Muitas vezes a corrupção acontece por causa da ganância, fruto do ser humano. Agora, quando uma pessoa se insere na vida política e tem um coração voltado para Deus e para a polis, o povo, a população, realmente ele se torna um homem que representa o povo nos seus interesses e, por isso mesmo, luta contra essas estruturas de morte que nós temos vivido e vivenciado e visto o tempo todo aí nas matérias, principalmente nos meios de comunicação. Para o pároco da paróquia que recebeu a visita, ter a presença da imagem do Divino Pai Eterno é motivo de grande alegria. Então é muito gratificante, a igreja cheia, os fiéis muito alegres, muito contentes, porque a presença do Padre Robson, com a imagem peregrina do Pai Eterno, é sempre uma presença muito fraterna, muito amiga e que transmite muita paz e muita alegria para as pessoas. Uma celebração cheia de graça e louvor, em que a fé tomou conta de todos. No Divino Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida. Isso aí, bonito momento, né? Na sexta-feira com o padre Robson de Oliveira. Ontem também o padre Wellington Silva presidiu lá, eu participei da missa lá com ele, um momento muito bonito, né? Na festa das padroeiras, né? Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges. E motivados, né, por esta grande devoção, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Tudo começou com um sonho. Fazer a mensagem de amor do Pai Eterno chegar ao coração de milhares de pessoas. 15 anos se passaram e durante todo esse tempo, levamos diariamente as boas novas aos filhos do Pai Eterno. Rompemos barreiras, muitas bênçãos foram derramadas e inúmeras graças foram alcançadas. Eis que tudo se fez novo. E para coroar esta data tão marcante em nossa história, nasce a TV Pai Eterno e o portal Pai Eterno ganha uma nova versão. Hoje todos se unem e rezam numa só corrente de fé, porque a nossa missão é evangelizar. A FIP,
15 anos dedicados ao amor do Pai Eterno. Estamos de volta, afirmando, confirmando que Deus é nosso Pai, por isso Ele tem piedade de nós, né? Tem piedade de nós. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco, que nos acompanha em todo o Brasil e especialmente você que é associado à FIP, que faz parte desta grande família de amor. E você que ainda não faz parte, eu tenho um convite para você. Associe-se agora mesmo, ligue no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com e faça parte dessa família de amor que evangeliza e irradia a devoção ao Pai Eterno para todo o Brasil. Momento de nós conhecermos um pouco do santo de hoje, inspiração, modelo, exemplo para todos nós. Dia 14 de outubro é dia de São Calixto I. Os papas da Igreja são, por excelência, os príncipes do cristianismo. E hoje lembramos um deles, que se destacou entre os primeiros papas, São Calixto I. Filho de uma família humilde romana, nasceu em 160. Administrador de negócios de um comerciante, Calixto passou por grandes dificuldades, pois algo saiu errado no trabalho, chegando a ser flagelado e deportado para a ilha da Sardenha, onde, como condenação, enfrentou trabalhos forçados nas minas, juntamente com cristãos condenados por motivos de fé. Sem dúvida, com a convivência que os cristãos que enfrentavam o martírio, pois o cristianismo era considerado uma religião ilegal, Calixto decidiu seguir a Jesus. Mais tarde, muitos cristãos foram resgatados do exílio e a comunidade cristã o libertou. O santo de hoje colaborou com o Papa Vítor e depois, como diácono, ajudou o Papa Zeferino em Roma, pois assumiu com muita sabedoria a administração das catacumbas na Via Ápia, que eram aqueles cemitérios cristãos que se encontravam no subsolo por motivo de segurança e que também serviam para as celebrações litúrgicas, além de guardar para a ressurreição dos corpos dos mártires e dos primeiros papas, né? É um dos lugares mais visitados em Roma e certamente digno de visitação, vale a pena conhecer, são as catacumbas de São Calixto, né? Papa que nós hoje celebramos. Com a morte do Papa Zeferino, o clero e o povo elegeram Calixto como sucessor de Pedro, apesar de sua origem escrava. Ele foi perseguido, caluniado e morreu mártir, quando acabou condenado ao exílio. Segundo a tradição mais segura, Calixto morreu numa revolta popular contra os cristãos e foi lançado a um poço. Durante os 6 anos em que foi Papa, um pastoreio muito zeloso e santo, São Calixto I condenou a doutrina que se posicionava contra a Santíssima Trindade. Até o seu martírio, ele defendeu a misericórdia de Deus, que se expressa pela Igreja, que perdoa os pecados dos que cumprem as condições de penitência. Assim combatia Calixto aos rigoristas que condenavam os apóstatas, os adúlteros e homicidas. Então, que é exemplo deste Papa do primeiro século, né, do início do cristianismo, mas que tem uma história muito condizente para os nossos dias e que nos chama sempre a seguir o Pai, a nos entregar e a nos abandonar à sua divina vontade. E se abandonando a divina vontade, nós vamos sendo pessoas corajosas, ousadas na fé, assim como São Calixto I. Por isso, olhando para a sua vida e percebendo hoje a sua necessidade de ter um pai e permanecer sempre pertinho desse pai que é tão querido, vamos rezar pedindo a intercessão de São Calixto I. Concedei-nos, pela intercessão de São Calixto, Papa e Mártir, a graça de sermos sempre muito firmes na defesa da verdade cristã. Concedei-nos por sua intercessão a graça que ardentemente vos pedimos. E nesse instante você pode colocar uma graça que você precisa, seja para a sua vida pessoal, seja para a sua família,
peça e creia, tenha fé. Nós confiamos na sua intercessão, São Calixto I. Amém. São Calixto I, rogai por nós. É assim, a exemplo dos santos, que nós vamos percebendo que a nossa vida pode ser uma vida cheia de coragem e de muita ousadia, quando se diz em questão da fé, de ajudar as pessoas, de fazer a diferença, não é, Marcos? Sem dúvida, somos todos chamados, e mesmo em condições mais adversas, né, como nós vimos, São Calixto, os santos do primeiro século, até o século III, que tanto sofreram, né, tanto foram perseguidos, né, então não desistamos, né, o Senhor nos chama, nos dá força para segui-lo. Agora é o momento da hora do devoto, o momento em que nós lemos também a sua mensagem, o seu testemunho, e nós recebemos uma fotografia com uma mensagem muito carinhosa. Boa tarde, meu nome é Jaíse Seben, da cidade de Nicolau Vergueiro, no Rio Grande do Sul. Sou muito devota ao Divino Pai Eterno. Minha gestação foi muito difícil. Rezei muito ao Divino Pai Eterno para poder ter meu filho. Mas hoje meu filho João Vicente tem 4 anos e também é devoto com muito amor do Divino Pai Eterno. E aí ela pede oração, né, e fala da sua devoção, da devoção do seu filho ao Divino Pai Eterno. E ela nos conta mais uma graça, ela diz que está grávida, né, ela nos escreveu há alguns dias, e que está com 27 semanas de gestação e que é uma menina. Então nós rezamos por você, Jaíse, pelo seu filhinho, né, já com 4 anos, e também pela menina que você está esperando, que ela venha com sabedoria, estatura e graça, que ela cresça sempre diante de Deus e diante dos homens. Quem também nos escreveu foi a Valéria Garcia. Ela nos escreveu há alguns dias. Ela nos diz: eu estava tão angustiada, mas decidi procurar um canal de TV para ouvir Deus falar comigo. E graças a Deus achei este programa com o nome Pai Passa na Frente. Tudo o que eu preciso nesta noite é pedir realmente que Deus passe na frente da minha vida. Peço oração por mim e por minha família. Amém. Valéria Garcia. Valéria, que Deus te abençoe, que o Pai passe na frente, sim, de tudo que você está vivendo, das suas dificuldades, das suas necessidades, e que Ele atenda, que Ele tenha piedade de você e que você possa se entregar com confiança nas suas mãos, né? Que Ele possa te abençoar muito. E para você que quer deixar a sua mensagem para nós, enviar a sua fotografia, é muito simples. Você pode enviar um e-mail para contato@paieterno.com.br. E eu tenho aqui também alguns pedidos de oração que nos chegaram por e-mail, que nos chegam por carta. O Salustiano Pereira do Nascimento, ele é de São Paulo, capital. Ele pede ao Divino Pai Eterno: peço a sua bênção sobre minha saúde, paz para todos de minha família e por minha empresa Fênix Assessoria Contábil. Que o Pai Eterno abençoe você, Salustiano, e todos que lhe são caros e todos os seus empreendimentos. O Gilson Lucas Oliveira Filho é de Lagoa do Ouro, em Pernambuco. Ele pede ao Divino Pai Eterno que dê saúde para ele e para toda a sua família. A Maria de Lourdes Santos é de Tacaimbó, no Pernambuco. Pede saúde por toda a sua família e agradece por todas as bênçãos recebidas. A Felicina Antunes Melo é de Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul. Ela pede oração para sua família e agradece ao Divino Pai Eterno por todas as bênçãos recebidas na sua vida. E a Silva Regina Cossa Curi é de Santa Maria da Serra, em São Paulo. Ela pede saúde e paz para a sua família, muita saúde ao Padre Robson e paz para todo mundo. Então colocamos bondosamente no coração do Pai Eterno o Salustiano, o Gilson, Maria de Lourdes, a Felicina e a Silva Regina, pedindo paz, proteção do Pai Eterno para todos vocês. E nós também rezamos pela Maria Silvana de Souza. Ela é de Altinho, Pernambuco. É uma alegria imensa, Maria, conhecer um pouquinho da sua história. É uma alegria imensa, junto com você,
poder reconhecer a grandeza do Pai Eterno em nossa vida. E a Maria Silvana, ela tem uma história muito bonita de uma graça alcançada. E ela nos diz assim: em julho de 2012, meu sobrinho Eric sofreu um grave acidente de moto. Ele quebrou uma perna, um braço, 3 costelas e o tórax, atingindo também o coração e perfurando o pulmão. Uma situação difícil, não é, Maria? E ela continua: os médicos ficaram impressionados com a situação dele e muitos diziam que ele não sobreviveria. Ele ficou 11 dias em coma profundo, teve pneumonia e os médicos chegaram a dizer que só uma graça o salvaria. E ela aconteceu. Uma corrente de oração se formou em nossa família e minha mãe acompanhava as novenas dos filhos do Pai Eterno na intenção da recuperação dele. Assim, nossas súplicas foram ouvidas e meu sobrinho teve a vida de volta. Ele está recuperado e sem sequelas. Louvamos e bendizemos ao Divino Pai Eterno por mais essa graça concedida em nossas vidas. Como nosso Deus é grandioso, não é, Maria? Como nosso Deus é cheio de amor por nós. E assim como Ele olhou para o seu sobrinho Eric, para toda a sua família, Ele continua olhando para cada um, para aqueles que necessitam aí da sua casa, para todas as graças que vocês têm necessitado. Creia e vamos seguindo aí, dando passos firmes na fé, tá bom, Maria? Juntas, aqui, sempre juntas, rezando e confiando nesse Deus que tudo pode. Mas quem também acredita na graça de Deus e está junto conosco é o Josenildo Teodoro. Ele é de Igreja Nova, Alagoas, e também tem uma graça alcançada e nos deu seu testemunho, dizendo que em junho de 2012, ele sofreu muito com falta de ar por conta do vício do cigarro e ficou 13 dias internado. Minha mãe acompanhava a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e levava água benta para mim no hospital. Ao sair, minha família e eu passamos a acompanhar a novena dos Filhos do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois de uma consulta com um pneumologista, fiz uma tomografia que mostrou um pneumotórax, um acúmulo de ar entre o pulmão e a pleura. Segundo o especialista, era necessário uma cirurgia e o procedimento era arriscado. Minha irmã me levou a São Paulo, aflita. Minha família aclamava a intercessão de Nossa Senhora e a presença do Pai Eterno. Quando viram o laudo da tomografia, os médicos não acreditavam que eu estava vivo. No entanto, uma nova tomografia mostrou que não havia mais nenhum problema. E eu estou aqui e agradeço todos os dias ao meu querido e amado Pai Eterno e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela restauração da minha vida e por tantas graças concedidas à minha família. Amém. Josenildo, louvado seja Deus, porque você foi escolhido para fazer essa experiência. E assim como Josenildo, todos nós somos chamados a fazer essa experiência com o cuidado desse Pai que é tão querido e tão amoroso. Que a fé cresça cada vez mais no seu coração, viu, Josenildo? E nós vamos continuar juntos, sempre louvando e bendizendo esse Deus que é autor de toda graça e de toda a bênção em nossa vida. E como eu sempre falo, Marcos, é muito bom poder contemplar e conhecer a manifestação da graça de Deus na vida de tantas pessoas. Sem dúvida, porque nos inspira, nos ajuda a ter mais confiança e aumentar a nossa fé quando nós vemos a fé dos nossos irmãos, né? Sentimos as graças, né? Percebemos as graças acontecendo. Tivemos mais um fim de semana movimentado na capital da fé de todo o Brasil. Devotos se reuniram para momentos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Veja na reportagem. Os devotos do Pai Eterno vêm à capital da fé de Goiás para demonstrar o amor ao Pai, uma fé que só aumenta dia após dia. E é justamente por conta desse amor e devoção que a Dona Maria veio de São Paulo até Trindade.
Nossa, era meu sonho, muito ansioso mesmo. Sonho de verdade. Eu estou aqui e não estou acreditando. O fim de semana dos romeiros que vieram ao encontro do Pai foi cheio. O primeiro compromisso foi com o padre Robson de Oliveira no Palavra do Pai. Às 10 horas da manhã de sábado, o religioso subiu no palco do Cine Teatro AFIP, onde falou por cerca de 2 horas sobre o amor e a força da intercessão de Nossa Senhora. Quando olhamos para Maria, ela é poderosa intercessora, é ela que nos diz que nós devemos ouvir seu filho, é ela que nos aponta o Senhor como uma seta apontando para a salvação, é ela que, sabendo do seu lugar na nossa fé cristã, nos diz cada vez mais: vivam o amor, vivam a misericórdia, seguindo os passos do meu amado, amatíssimo Filho Jesus Cristo. Neste 12 de outubro, data em que comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a imagem da padroeira do Brasil ficou o tempo todo ao lado do Divino Pai Eterno. O momento foi de muita oração, louvor e reflexão. E a programação na capital da fé de Goiás não acabou por aí. Durante todo o fim de semana, os devotos puderam acompanhar as celebrações aqui na Igreja Matriz e no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Todos vêm em busca do amor do Pai, que se faz presente aqui. Na Matriz, todas as celebrações do fim de semana ficaram assim, lotadas de fiéis. Alguns vêm para pedir ou louvar, enquanto isso, outros vêm apenas agradecer. E no Santuário Basílica não foi diferente. No sábado, todas as celebrações contaram com a presença de devotos do Brasil inteiro. E os que não puderam vir, acompanharam tudo ao vivo pela TV Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestarmos a nossa homenagem. Ainda no sábado, às 8 da noite, foi hora de muita música e alegria no Romaria Sertaneja. O programa foi apresentado pelo Fábio Falcão e o padre Natalino Martins e transmitido direto do Cine Teatro AFIP. Os convidados da noite foram a dupla Suiane e Samuel, além dos cantores Fernando Galli e Matheus Carvalho. Vou me dar inteiro pra esta mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. No domingo, a movimentação continuou intensa. As celebrações tocaram o coração e emocionaram a todos. Vir à Trindade é um sonho de quem é devoto do Pai Eterno. E o padre Robson de Oliveira faz questão de deixar um convite muito especial para você, fiel. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a estar conosco em Trindade, celebrando a fé no Divino Pai Eterno, esse amor tão belo que nos abraça, esse amor de Pai, que nos tem como filhos e quer nos abençoar. Esse lugar é um lugar sagrado. Venha para a Trindade, organize sua caravana, esteja conosco celebrando em Jesus Cristo na Eucaristia e com nossa Mãe Santíssima, a Mãe do Belo Amor, os louvores e glórias do Divino Pai Eterno. Bem-vindo à Trindade sempre. Isso aí, fim de semana movimentado em Trindade e o próximo fim de semana também promete, porque acontece a Romaria do Terço dos Homens. Então não perca tempo, venha participar da 5ª Romaria, será um dia de muitas bênçãos no sábado, dia 19 de outubro, uma programação toda especial a partir de 8 da manhã até as 5:30 da tarde. Então junte os seus amigos, monte sua caravana e venha para a Trindade para celebrar a 5ª Romaria do Terço dos Homens, né? Momentos de celebração, de pregação, presença do Padre Joãozinho. Tenho certeza de que você vai gostar muito e não vai se arrepender. Então venha participar deste momento bonito de esperança, de fé. E para você divulgar a sua festa, da sua paróquia, da sua comunidade, aqui no programa Pai Passa na Frente, você envia um e-mail para nós no contato @paieterno.com.br com todas as informações, a imagem do cartaz e os detalhes para que a gente possa divulgar aqui no nosso programa. Neste fim de semana também, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno esteve em Maringá, no Paraná, e reuniu centenas de devotos. Vamos acompanhar.
peregrinos deste mundo. Mais uma vez, durante esse ano, foi realizado o encontro do pai com a mãe. Desta vez foi o Cenáculo com Maria, em Maringá, no Paraná, que recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, no pavilhão azul do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O Cenáculo com Maria é um evento promovido já pela Renovação Carismática Católica há 24 anos. Estamos com muita alegria chegando agora à 24ª edição deste evento, um chamado a vivermos este encontro lindo com Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. É um dia de louvor, um dia de encontro, um dia de muita espiritualidade, um dia de festa, né? Na presença de Maria. A atualização do cenáculo que nós estamos vendo aqui em Maringá é justamente o momento que faz uma lembrança, faz uma memória do cenáculo com Nossa Senhora, feito por primeiro com os apóstolos. Os Atos dos Apóstolos nos mostram que aqueles que estavam mais próximos de Jesus, depois de sua subida aos céus, depois do término de sua missão nesse mundo, ele então sobe aos céus e a primeira novena é, por assim dizer, celebrada com os apóstolos e com Nossa Senhora, pedindo o Espírito Santo. Eles perseveravam com Maria em oração naquele lugar chamado cenáculo. O evento é promovido pela Renovação Carismática Católica, sempre no dia 12 de outubro, quando se homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Este ano, o tema escolhido foi Visitados por Maria, Visitados pelo Amor. A experiência da mulher que recebe, de Maria que recebe o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo sai sem medidas ao encontro de Isabel. Nós acreditamos que todos aqueles que vierem ao Cenáculo com Maria esse ano, que vão viver esse momento, receberão o Espírito Santo. E com o Espírito Santo sairão daqui para ser como Maria foi, deixando todos repletos dessa alegria, dessa ação extraordinária de Deus. A programação foi durante todo o dia e, entre tantos momentos, contou com a coroação de Nossa Senhora e a Santa Missa celebrada por Padre Robson de Oliveira. Ele é o portador desta imagem, esta figura do Pai Eterno, e isso toca no coração das pessoas. Então, por isso, hoje, celebrando o dia de Nossa Senhora Aparecida, o Cenáculo com Maria, com a presença do Pai Eterno, nada melhor. Estamos perfeitamente completos. Esta não é a primeira vez que o missionário redentorista participa do Cenáculo com Maria. Em 2010 ele esteve aqui e agora, 9 anos depois, centenas de romeiros se reuniram para louvar e agradecer o Pai Eterno. Eu fico muito feliz de poder estar aqui de volta, trazendo mais uma vez a imagem do Divino Pai Eterno para esse povo do Paraná, que é um povo de muita fé, de muita comunhão com Deus. A presença do ícone sagrado no Cenáculo com Maria é momento de muita alegria para todos os fiéis. A mãe da Carmen é a Maria Sadoco. Ela é associada da AFIP e, junto com a filha, viajou por 2 horas para estar aqui. E ainda fez questão de trazer uma das cartas que recebeu do Padre Robson e até um terço. Devota fervorosa, já recebeu muitas bênçãos do pai. Eu tinha uma sobrinha que ela estava acompanhando. Aí ela me deu o folheto para mim mandar lá para Goiás. Aí eu comecei a mandar, aí eu não parei mais. Agora eu fui em São Paulo, lá onde que ele veio, porque quando eu fiz o exame, a feridinha não tinha aumentado, né? Aí eu fui agradecer, fui até São Paulo, fui assistir a missa dele e peguei na mão dele e eu fiquei muito feliz. Agora fiquei sabendo que ele vinha aqui em Maringá, eu falei, eu não posso deixar de ir em Maringá, porque eu moro em Cianorte, é pertinho, né? Aí elas vieram me trazer. Estou muito feliz. Esse trabalho de evangelização acontece há anos e, com tantos depoimentos, é nítido que só tem crescido a devoção ao Pai Eterno. É muito bonito, a gente vê os milagres, a gente percebe assim, o quanto as pessoas têm se convertido, têm mudado a sua opinião sobre a vida, seu modo de pensar o mundo, de conviver com as situações problemáticas que o mundo oferece. E
Quando as pessoas começam a entender a mensagem de amor do Pai Eterno, a vida vai tomando uma proporção diferenciada. É a devoção das devoções, eu sempre disse isso. As palavras comovem, os testemunhos arrastam. E porque as pessoas se veem na televisão dando esses testemunhos, o motivo maior da nossa TV existir é o devoto. É porque ele traz para nós toda essa matéria importante, de relevância, para a gente alcançar mais e mais pessoas com essa devoção tão bonita, de podermos olhar para Deus e, assim como Jesus, chamá-lo de Pai. Como em todas as visitas da imagem peregrina, pessoas de todas as idades marcaram presença e receberam o Divino Pai Eterno com muito louvor e adoração. A celebração, é claro, foi transmitida ao vivo para todo o Brasil pela TV Pai Eterno e também pelo portal paieterno.com. Momento de bênção, de alegria, né? Aí em Maringá, no Cenáculo Comari. Então, nosso abraço também a todos os paranaenses que acolheram a imagem peregrina, o Padre Robson, o Padre Wellington, no último sábado, dia 12 de outubro. Vamos lá, mais algumas participações nas nossas redes sociais. E nós trazemos em oração a Maria Cecília Feitosa. Ela deixa uma mensagem no nosso Instagram, pedindo saúde para todos de sua família e amigos. A Luciana Alencar Severo pede a intercessão de bênçãos em sua vida, na vida de seu esposo e de sua filha. A Dilma pede pela saúde, pela sua saúde, por problemas que ela está passando e pede ao Pai Eterno proteção para ela e toda a sua família. A Verene Reis pede oração para Alexandre Costa, para que ele consiga um trabalho e para todos os de sua família. Regina Haddad pede ao Pai Eterno: Pai, passa na frente, conceda saúde, paz, harmonia em nossos caminhos. Assim como nós rezamos pela Fátima Salta, pela Laércia Farias, pela Valterlânia Veloso, pela Norma, pela Guia Posidone e por tantas pessoas que nos deixam mensagens aqui no nosso Instagram neste dia, se confiando ao Pai Eterno, entregando a sua vida e aqueles que lhes são caros. E no Facebook também muitas pessoas rezando conosco, inclusive a dona Claudete Verdial. Ela é associada da FIP e mora em Praia Grande, São Paulo. Sabe o que ela está fazendo hoje? Aniversário de 70 anos, Marcos. Olha que bênção. Um abraço, viu, dona Claudete? Isso, um abraço forte, carinhoso para dona Claudete. Feliz aniversário, muita bênção do Pai Eterno para a vida da senhora, viu? E muita saúde. Fafá Souza também rezando conosco, ela é de Canindé, no Ceará, pedindo por toda a família. Patrícia Clemente Silva. Todos da família da Celina, também dizendo que o Divino Pai Eterno passe à frente de todas as situações que eu tenho vivido. Ela está internada, diz que está muito ansiosa, sofre muito com toda essa situação. E nós vamos colocar então, Celina, tudo que você está vivendo na presença do Pai. Ele cuida sempre de nós, não duvide disso, está cuidando de você, está à frente de toda essa situação, tá bom? Vamos continuar em oração. Dora Lima também pedindo pela família, Maria das Dores Souza, pedindo por todos da sua casa, paz. Isabel Bonfim também rezando, inclusive ela diz aqui, rezo por todas as pessoas que estão com depressão. E assim como nós nos unimos a você rezando por todos que estão com depressão, Isabel, pedindo muito amor do Pai para a vida de cada um, cuidado do Pai para todos, nós também apresentamos todos aqueles que deixam a sua intenção no Facebook, não é, Marcos? Sim, rezamos por todos vocês, né, com o nosso coração, unidos pela fé. E para a gente encerrar o nosso programa de hoje, encerrar nossa reflexão sobre o dom da piedade, vamos conferir o que o Papa Francisco nos ensina sobre este dom. O dom da piedade suscita em nós, antes de tudo, a gratidão e o louvor. É este, na verdade, o motivo e o sentido mais autêntico do nosso culto e da nossa adoração. Então, que nós cultivemos
né, a gratidão e o louvor. Inspirados também pela liturgia que nós celebramos neste final de semana, o evangelho tão lindo de Lucas, né, da cura dos leprosos, cultivemos em nosso coração a gratidão e tenhamos esta gratidão como fruto da piedade. Piedade que nós vamos pedir agora no momento da nossa oração final. E eu convido você a dar a mão a quem está do seu lado, a quem reza com você aí na sua casa. Ó Deus, concedei-nos o dom da piedade, para que aprendamos a amar-vos como nosso Pai e a todos os homens como nossos irmãos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Dai-nos, Espírito Santo, um coração aberto à vossa graça, para que cultivemos em nós sempre o dom da piedade, tenhamos a reverência ao Pai em tudo e por tudo. Que o Pai possa nos abençoar, que o Pai eterno possa nos conceder tudo aquilo de que necessitamos, especialmente nessa semana que se inicia. Entregamos o nosso coração aberto, a nossa vontade de crescer na fé, de crescer na graça e de sermos pessoas sempre melhores. Que nós possamos irradiar o amor e a bondade nos nossos ambientes, nas nossas famílias, nos nossos lugares de trabalho, de estudo, com as pessoas que convivem conosco. Nós pedimos graça, paz e o dom da piedade para esta semana. Gratidão, Caísa, por mais um dia. Demerval, Davidson. Vamos pedir a Nossa Senhora da Piedade que rogue por nós. Que rogue por nós. Que ela nos ajude, a mãe de toda a piedade. E você que nos acompanha, amanhã nós temos um encontro marcado. E até lá, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Uma família